bom dia. Quero, naturalmente, agradecer por a oportunidade de também poder compartilhar convosco esta minha reflexão. Abordar o protestantismo é enfrentar um mundo repleto de complexidade, que se espraia desde logo pela área da teologia, mas que continua na antropologia, na sociologia, naturalmente na história. É necessariamente confrontar uma intrincada filigrana em que poligênese, policentrismo, polissemia não são meras evidências de um vago passado e valores comuns, mas muito mais a indelével marca da sua identidade. Uma identidade que se afirma na mais completa diversidade. Este caráter idiosincrático, algo distante da norma religiosa hegemónica na Europa meridional, estará porventura na origem de um evidente desconhecimento, diria mesmo até afastamento, da sociedade portuguesa em geral, de tal realidade e de sua fenomenologia. A volatilidade e até uma certa desconformidade no processo de implantação e afirmação do protestantismo em território português são fatores que ajudam a compreender que mesmo a Academia não tenha vindo a demonstrar até agora grande interesse por este objeto de estudo. Naturalmente que penso que este congresso é precisamente um sinal de que esta situação e este panorama pode mudar e deve mudar na Academia portuguesa, mas também na sociedade em geral. Desde que no século IV o cristianismo se emancipou no concerto das principais expressões religiosas até então existentes, ou que viriam a existir, que em certo sentido se têm repetido algumas crises no seio do próprio cristianismo, geralmente em torno de questões de autoridade. A despeito das ameaças externas que o cristianismo foi sofrendo ao longo de séculos, quase 2 milénios, a verdade é que as grandes cisões e secessões tiveram origem sempre no interior das próprias instituições cristãs. Num primeiro período da sua existência legal, verifica-se no contexto cristão uma intensa atividade do debate teológico, que levaria à convocação imperial dos grandes concílios eclesiásticos, e designadamente Niceia, em 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431 e Calcedónia, 451. Foi assim crescendo a convicção de que uma igreja forte e prestigiada poderia influenciar outras esferas de poder, nomeadamente o político. Passariam apenas pouco mais de 2 décadas, após Calcedónia, para que Roma caísse às mãos das hordas dos invasores góticos, consumando assim a degradação das estruturas políticas, militares e mesmo sociais e económicas de que esta tão importante parte do Império vinha a sofrer há décadas. Mas à fragilidade política do Império no Ocidente não foi alheia a disputa teológica entre a cristandade de Roma e a de Bizâncio. A declaração de fé de Calcedónia deixara a Igreja do Ocidente relativamente satisfeita com as suas formulações e condenações, mas não aplacou as diatribes orientais. O problema cristológico, relativo à natureza una ou dupla da segunda pessoa da Trindade, continuava a ser uma ferida aberta no seio da família cristã. Muito mais do que um problema estritamente teológico, houve uma questão política indelevelmente associada a esta, a disputa entre o acossado Bispo de Roma, única força soberante do extinto Império do Ocidente, e o Imperador do Oriente. Roma ou Constantinopla? Papa ou Imperador? Foi o grande dilema em torno da autoridade cristã no dialbar da Idade Média. O cristianismo volta a entrar em crise cerca de meio milénio depois. A já antiga controvérsia em torno do filioque, com origem no século IV, era mais um pombo de discórdia entre leste e oeste. No Ocidente foi crescendo ao longo de alguns séculos o uso do acrescento de que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, o que foi progressivamente causando maior desconforto com o Oriente. Apesar da intervenção do Papa Leão III, no sentido de dirimir a questão, a cisão com o Oriente era já então um processo inevitável. Foi esta disputa a origem mais remota do que ficou conhecido como o Grande Cisma, que ocorreu em 1054, correspondendo à excomunhão mútua entre o Patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, e o Bispo de Roma, o Papa Leão IX. Para além das questões estritamente teológicas, voltaram-se a entrecruzar-se motivações de poder. O Papa, Bispo de Roma, estava mais uma vez no centro da discussão, embora desta feita o que parecia estar em causa não era uma mera controvérsia entre duas esferas de poder, Bispo de Roma por um lado e Patriarca de Constantinopla / Imperador por outro, mas muito mais a luta pela afirmação da autoridade do Papa, Bispo de Roma no Ocidente, em contraposição com a autoridade dos concílios, que era, digamos, a versão preferida do Oriente. E chegamos então à terceira crise do cristianismo, que ocorreu num momento muito particular da história da Europa. A caracterização do ambiente religioso, mas também político, social e cultural do velho continente, nas primeiras décadas do século XVI, não é tarefa fácil. As
diabruras do monge agostinho alemão Martinho Lutero, particularmente a partir do momento em que o seu desconforto se torna visível em 1517, com a publicação da sua Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentarium, foram apenas uma das causas para a dilacerante crise que o cristianismo viveu no Ocidente neste longo século XVI. Naturalmente que esta crise teve um forte pendor teológico, mais uma vez, mas as suas consequências só podem ser entendidas com base num escrutínio honesto que estava em causa no que diz respeito à discussão dos modelos de autoridade na Igreja, mas também na sociedade geral e no concerto das nações que constituíam a Europa de então. Neste sentido, a ênfase nas Escrituras, característica dos movimentos protestante e reformado, não constitui apenas uma releitura dos textos emanados do magistério da Igreja ao longo dos séculos, mas sim o maior desafio ao status quo da época, dominado fundamentalmente pelo triângulo Papa, Imperador Germânico, Rei de França. Portugal, Espanha e mesmo Inglaterra eram então nações em ascensão que lidaram de formas diferentes com a ferida que dividiu a Europa e alterou profundamente o, apesar de tudo, frágil equilíbrio internacional vivido desde a Guerra dos 100 Anos. Seria, porém, redutor enquadrar ou até mesmo acantonar o movimento da Reforma Protestante na ação de um homem só. E penso que aqui, em grande medida, encontramos a chave, ou uma primeira chave, para interpretar esta diversidade seminal do protestantismo. Sem desprezar o papel central que Martinho Lutero desempenhou, o protestantismo, lato sensu, não apenas na sua vertente luterana, especificamente, apresenta desde bem cedo um caráter plural e diverso. Por isso, quando nos confrontamos com esta realidade, um dos seus primeiros momentos definidores é precisamente o da necessidade de uma clarificação semântica, a qual, em boa verdade, talvez seja um problema sem solução. Tanto na linguagem popular como na escrita científica, em áreas como a teologia, mas também a história e as ciências sociais, o vocábulo protestante é certamente o mais usado quando se faz referência a este ramo do cristianismo. Paradoxalmente, sendo este o termo mais largamente usado, não é em geral reclamado pelas igrejas que se identificam com esta feição cristã. Ou seja, geralmente não é usado e apropriado como termo de fação, mas quanto muito como termo de convergência e de englobamento. Protestante, do latim protestare, tornou-se comum como referência aos príncipes do Sacro Império Romano que tomaram a decisão de seguir Lutero, opondo-se aos intentos de preservação da união civil e política, nesta época protagonizados pelo Imperador Carlos V e pelo Papa Clemente VII, numa Europa assoberbada pela ameaça otomana ao Oriente. Este epíteto foi aplicado aos príncipes dissidentes que apoiavam o monge germânico revoltoso na sequência da declaração pública e, por isso, o protesto por si exarada em resposta à deliberação da Dieta de Spira, de 1529, que reafirmava a condenação às 95 teses contra as indulgências, como já disse, publicadas em 1517. Assim, em bom rigor, protestante é apenas, num sentido mais estrito, apenas equivalente a luterano, expressão que, entretanto, o próprio Lutero também sempre rejeitou e que, desde bem cedo, se torna evidente, e particularmente a partir do debate de Leipzig, que ele preferia o termo evangélico, de seguir, de abordar os princípios evangélicos para, digamos, esta facção que então se iniciava. Esta recusa, ou mesmo repulsa pelo uso de designações que, sobretudo, apontassem com alguma intenção de perjúrio para um movimento centrado numa única personalidade, ou numa mera contestação ao status quo político e religioso, conduziram à adoção de outras fórmulas de autorrepresentação. Numa Europa ainda significativamente dominada por uma tendência hierocrática, porém em decadência desde o século XIV, discutia-se fundamentalmente que modelos alternativos de autoridade pudessem garantir a unidade de um continente fragilizado a nível interno pela sua pulverização e fragmentação, mas também, como já vimos, ameaçado externamente. Desafiando de modo veemente a lógica de compromisso entre os dois poderes, espiritual e temporal, Lutero preferiu subordinar todas as coisas à Palavra de Deus. Este é o ponto central da sua teologia, mas também da sua visão de sociedade, porque a Palavra de Deus é a Escritura, mas também é Cristo, por isso Deus. Também é poder para toda a criatura, acima de qualquer outro soberano.
Neste sentido, Lutero, a quem se juntou mais tarde o reformador genebrino João Calvino, bem como os seguidores de ambos, desde cedo preferiu aplicar o termo evangélico à sua compreensão da fé cristã e às comunidades que se foram formando em torno das ideologias por si propostas. E nesse sentido vai também precisamente o dizer de Cameron Mackenzie, que afirma precisamente que evangélico é o termo empregue de uma forma positiva por Lutero para descrever o verdadeiro cristianismo e, portanto, não optando por termos que pudessem ter algo de negativo ou algo de pejorativo. A partir do século XVIII, esta mesma designação viria a ser progressivamente mais aplicada a certas correntes específicas do protestantismo, e refiro-me agora ao termo evangélico, conotadas com os movimentos puritanos que floresceram na Grã-Bretanha e na América do Norte, mais do que até propriamente às formações eclesiais historicamente ligadas ao luteranismo e ao calvinismo, embora o que eu pretendo demonstrar é que elas têm origem precisamente nesses setores. Finalmente, o termo reformado, que vai buscar ao movimento conhecido como Reforma Protestante a sua origem lexical, acaba aplicado na literatura teológica e historiográfica, não a Lutero em concreto, mas particularmente ao Ulrico Zwinglio, reformador de Zurique, e ao já referido Calvino de Genebra. Para o historiador Justo González, Zwinglio deve ser mesmo considerado o primeiro teólogo de tradição reformada. Embora coincidente em larga medida com a de Lutero, a fórmula confessional do reformador suíço-germânico acabaria por se tornar distinta em virtude da cisão a propósito da Eucaristia, consumada no colóquio de Marburgo em 1529, a que eu me vou referir com mais detalhe um pouco mais à frente. Ainda neste longo século XVI e nos séculos seguintes, despontaram outros grupos religiosos que foram buscar a sua inspiração ao movimento iniciado em 1517, mas que, apesar de tudo, não se devem confundir com este. Neles estão incluídas a tradição anabatista, conotada com a reforma radical, por contraponto com a reforma magisterial, e também a tradição anglicana, consolidada pela Rainha Isabel I nos seus 39 artigos em 1563. Haveria ainda a acrescentar dezenas ou mesmo centenas de outras designações e conceitos que constituem o pulverizado mundo protestante. Por isso, as balizas e as pertenças desta confissão cristã não são fáceis de estabelecer. Não há, porém, aqui, nesta comunicação, a intenção de usar o termo protestante no sentido exclusivo de uma qualquer objetivação dogmática, mas antes como uma caracterização histórica e sociológica no seu sentido mais amplo. Razão pela qual, basicamente, consideraremos protestante sinónimo dos outros vocábulos já aqui referidos, como, por exemplo, evangélico ou reformado ou quaisquer outros. No campo da sociologia e de outras ciências sociais, há várias décadas que se discute a melhor forma de adjetivar tal diversidade, tentando encontrar outros paradigmas de apreciação que não os estritamente centrados na filiação eclesiástica. Todavia, no presente âmbito, opta-se por uma caracterização mais histórica, em que o denominador comum é um conjunto de princípios que, embora vagamente, consegue conferir alguma unidade ao movimento, nomeadamente aqueles que são representados na tríade sola fide, sola gratia, sola scriptura. Como afirma Manuel Pedro Cardoso, e passo a citar, o que dá unidade ao protestantismo não são as questões de governo da Igreja, dos costumes, da maneira de adorar, a sua liturgia nomeadamente, mas sim aquilo que é designado por os princípios fundamentais da Reforma. Ainda hoje se pode dizer de uma comunidade se ela é Igreja protestante ou não, a partir destes princípios que servem como pedra de toque. Já acima se mencionou o facto de Zwinglio, sob o ponto de vista estritamente cronológico, poder representar, de certa forma, a primeira brecha num movimento que, em bom rigor, nunca procurou substituir a hegemonia e o monolitismo romano. E esta pode ser a segunda chave para se poder compreender esta característica sissiparitária do protestantismo, que, como já foi referido, lhe confere uma identidade muito própria. Ou seja, esta ideia de nunca ter procurado substituir um poder, uma ideia hegemónica por outra. E penso que podemos ir buscar muito aquilo que nós conhecemos da relação entre Lutero e Zwinglio para percebermos exatamente o que viria a dar origem a este movimento profundamente plural. A relação entre Lutero e Zwinglio pautou-se nos primeiros anos, regra geral, por respeito mútuo. A investigação realizada nesta matéria leva a concluir que, por razões que se entendem, Zwinglio teve conhecimento de Lutero antes de Lutero ter consciência do que se estava a passar em Zurique pela mão de Zwinglio.
E é em 1523 que Martinho Lutero tem conhecimento pela primeira vez da reforma que estava em curso na cidade de Zurique, a propósito de um debate ocorrido entre Zwinglio e uma delegação que representava o bispo de Constança, o prelado responsável pela diocese em que o pregador de Zurique atuava. Zwinglio torna-se, então, um claro aderente das principais bandeiras do movimento reformador do século XVI. A centralidade e a autoridade das Escrituras, a exclusiva mediação de Cristo para o perdão dos pecados, a salvação pela fé mediante a graça, manifestada na salvação outorgada pelo Pai, foram afirmações que, na boca e na pena de Zwinglio, não deixavam qualquer dúvida de que partilhava com Lutero o essencial da sua postura teológica. No entanto, Zwinglio não conseguia deixar de estranhar a ênfase de Lutero na presença real de Cristo na Eucaristia, considerando o reformador de Zurique que a defesa dessa presença real era, e no pensamento de Zwinglio, o resquício de uma visão demasiado supersticiosa da prática do cristianismo, a qual deveria ser banida em definitivo. O respeito que Zwinglio demonstrara por Lutero em escritos anteriores, é substituída a partir de 1526 por furiosas críticas ao reformador de Wittenberg, apenas devido à questão da Eucaristia. Não é certamente coincidência o facto de a defesa de uma Eucaristia absolutamente distinta daquela praticada por Roma se tenha tornado tão proeminente na literatura produzida por todas as vertentes reformadas, designadamente a de Genebra, mesmo décadas mais tarde. Naturalmente não temos tempo para perceber essas características próprias e essas sensibilidades próprias da percepção da Eucaristia pelas diferentes expressões protestantes, mas é de facto um ponto central que nos ajuda a perceber essa identidade própria de cada uma dessas expressões. Mas é em 1529 que a controvérsia atinge o seu pico. Após alguma hesitação de ambos os lados, Lutero e Zwinglio acabam por aceitar debater essa tão importante questão em resultado de um convite feito por Philippe Dies para ambos se reunirem no seu castelo em Marburgo. Depois de alguns meses de preparação e de várias semanas de viagem, de uma e de outra extremidade do Império, finalmente as delegações chegaram a Marburgo a 1 de outubro de 1529. E eu, mesmo correndo o risco de ser um pouco fastidioso, acho que é muito importante perceber quem são as pessoas que estão presentes, porque nós muitas vezes temos a tendência para reduzir este encontro às duas personalidades principais, mas ele mostra, o conjunto de personalidades que estiveram presentes neste encontro entre Lutero e Zwinglio mostra essa diversidade que apenas 12 anos depois de 1517 já, de certa forma, representavam essa diversidade que persiste até aos dias de hoje. Portanto, temos no contingente luterano o próprio Lutero, naturalmente, e Philippe Melanchthon, e ainda Justo Jonas, da Saxónia, Estevão Agrícola, de Augsburgo, André Osiander, de Nuremberg, João Brenz, de Schwäbisch Hall, e ainda Caspar Cruciger, George Rohrer, Veit Dietrich, Frederico Miconius, Justo Menius e 5 teólogos de Hesse e ainda o Duque Ulrico de Württemberg. Portanto, teólogos não só de Wittenberg, que era, apesar de tudo, o centro, digamos, do debate teológico na época, mas também de outras regiões do Império. E, mais uma vez, repito, tão cedo quanto 1529. Para o continente, entretanto, zwingliano, contavam, para além de Zwinglio, e 3 companheiros de Zurique, João Ecolampadius, de Basileia, e ainda a delegação de Estrasburgo, que contava com Jacob Sturm, Martinho Busser e Caspar Edio. Na sua explicação do significado das palavras de Jesus, isto é o meu corpo, Zwinglio e mesmo Ecolampadius iam mais longe, apesar de tudo, que André de Karlstadt. Não temos aqui tempo para falar desta personalidade, no entanto, também muito importante para, de certa forma, determinar uma das linhas em que este protestantismo, no sentido vasto, se iria conduzir nas décadas seguintes, ao considerar esta expressão como um mero simbolismo do alimento espiritual que é Cristo. Por outro lado, para Lutero, a união do corpo de Jesus ao seu espírito, através da ressurreição, implicava que ele estivesse presente mesmo nas pequenas coisas como o pão e o vinho na Eucaristia. As cosmogonias de cada um desempenhavam um importante papel na defesa das suas ideias, pelo que o olhar contemporâneo sobre as suas posições deve evitar qualquer tipo de anacronismo fácil. Foram apenas 3 dias de discussões em Marburgo e não foi difícil chegar a um acordo exarado num documento com 15 parágrafos.
As vetustas embaixadas conseguiram concordar em 14 destes parágrafos. Mas foi o 15º que mudou por completo aquele que talvez pudesse ter sido o destino da reforma a partir de 1529. Se é que poderia haver outro destino. É esta a dúvida que eu também deixo. Precisamente no tema da Eucaristia, não foi possível chegar a consenso. Como Scott Hendricks diz, e passo a citar, a desgraça de Marburgo não foi que os teólogos tivessem discordado, mas sim que eles não tivessem concordado em discordar, aceitando permanecer no mesmo terreno evangélico. Tinha assim passado um pouco mais de uma década, desde a publicação das 95 teses, e apenas 8 anos desde a bula papal que excomungara Lutero e o edito de Worms que o tinha tornado um proscrito na sua própria terra. Porém, em Marburgo não estiveram representados apenas os partidos de Wittenberg e de Zurique, mas sim toda aquela seminal diversidade protestante. Poder-se idealizar sobre o que teria sido o protestantismo se aquela frase do 15º artigo do Acordo de Marburgo tivesse sido consensual. Mas ao olhar para a diversidade das delegações que compuseram aquele encontro, e por isso foi tão importante mencionar todos aqueles nomes, embora não tendo tempo para dizer o que cada um deles representava, portanto, ao olhar para a diversidade das delegações que compuseram aquele encontro, torna-se também evidente que a sissiparidade protestante é inerente à sua própria condição, pelo que, na minha opinião, com ou sem Marburgo, o protestantismo já estava fadado a ser variegado. O que sobressai desta primeira década, e pouco da Reforma, é que o protestantismo se expandiu em diversidade. Uma parte significativa dos territórios da Europa Central já incluíam presença protestante. De Genebra a Wittenberg, de Marburgo a Salzburgo, a pregação iniciada por Lutero ia sendo reproduzida de modo matizado. Ainda assim, nada pode levar a crer que Martinho Lutero não tenha desempenhado um papel central, ou o papel central de uma vasta rede de contactos em torno de um conjunto de ideias e ideais comuns, mas que depois se expressaria no seu próprio contexto local, de acordo com leituras particulares. A partir dos anos 30 do século XVI, já eram claros os vários rumos que a Reforma tinha tomado. Os luteranos, com forte influência nos territórios conquistados no Sacro Império Romano, iam consolidando a sua presença, as suas estruturas, tornando-se em grande medida uma igreja de Estado, ou de Estados, se quisermos. A tradição reformada foi também fazendo o seu percurso, reforçando-se nas décadas seguintes através da presença em Estrasburgo e Genebra, mas não deixando de estar presentes em territórios de língua alemã. E depois os radicais, com sucedâneos de Karlstadt e Münzer, bem como os dos dissidentes anabatistas de Zwinglio, só vêm a ter real expressão nas comunidades formadas do outro lado do Atlântico. E termino dizendo apenas, na verdade, apenas uma coisa os unia a todos no terreno, o facto de estarem todos condenados pela Igreja dominante. Ficará por se saber se Lutero ainda alimentou alguma esperança de união ou reunião quando o sucessor de Clemente VII convocou um concílio geral que ele tanto pediu, que por ironia se iniciou apenas 2 meses antes do falecimento do reformador de Wittenberg. Obrigado.